efeito, admitindo a teoria das existências múltiplas, a subconsciência compreenderia uma quantidade enorme de recordações transitoriamente veladas, mas gravadas no perispírito. Mais um estudioso que corrobora que no perispírito é que se encontram gravadas as nossas recordações. De Remontando às Origens, 1925, autoria de Ernesto Bozano, transcrevemos. É nesses últimos que se observa a eloquente concordância habitual com as conclusões às quais chegam hoje vários pesquisadores. Gons escreve o seguinte a este respeito. Entre outras coisas, os espíritos ensinavam que o corpo carnal é penetrado, em todas as suas moléculas, por um corpo espiritual, que é nesse último que residem a consciência e a inteligência, que, no momento da morte, a consciência e a inteligência, juntamente com o corpo espiritual, se distanciam do corpo carnal, que o primeiro conserva temporariamente a forma humana e as tendências e disposições que o caracterizavam quando vivo. Em outras palavras, eles afirmavam que tanto o corpo espiritual quanto o espírito que o penetra, ainda destinados a um progresso glorioso e eterno, conservam, depois da morte, as tendências virtuosas ou viciosas de que tinham dado provas durante a existência terrestre, o que faz com que o corpo espiritual pareça grosseiro ou sutil, denso ou sublime, radioso como o sol ou tenebroso como a noite, em perfeita relação com as condições morais e intelectuais nas quais se passou a existência terrena. Ernesto Bozano, em Cérebro e Pensamento, 1929, desenvolve a seguinte linha de raciocínio, afirmada logo no início dessa obra. Os casos de indivíduos que conservam sua inteligência apesar da destruição parcial ou total do cérebro conduzem, logicamente, a reconhecer a existência no homem de um espírito independente do organismo corporal, provido de um corpo etéreo, sede da memória integral e das faculdades sensoriais supranormais. Em O Espírito do Cristianismo, 1930, e A Vida em Outro Mundo, 1932, respectivamente, Cairbar Chutel nos apresenta as seguintes considerações. A noção do perispírito vem esclarecer o fenômeno da memória, pois ele se nos apresenta como o local dos estados de consciência passados, o armazém de lembranças, a região no qual se faz a fixação mnemônica. Pois bem, o ser pensante continua a existir depois da morte, com esse corpo que é inalienável. O perispírito é o órgão por excelência da alma. Ele vem resolver todas as dificuldades aparentes, explicando perfeitamente a vida. Só por ele a memória pode ter explicação razoável, assim como todo o movimento de agregação e desagregação, de fluxo e refluxo da matéria de que é constituído o corpo carnal, com a sua organização e reorganização de tecidos. O perispírito é o conservador da forma e do equilíbrio vital, ele que mantém a tonalidade do organismo, além das propriedades psíquicas que lhe são peculiares. Além de considerar o perispírito como o local onde as lembranças são armazenadas, Chutel refere-se ainda à sua condição de conservador da forma e do equilíbrio vital. Na obra No Limiar do Etéreo ou Sobrevivência à Morte Cientificamente Explicada, 1931, mencionada anteriormente, o pesquisador James Arthur Findlay esclarece que o corpo etéreo, em cada caso particular, é um duplo do nosso corpo físico, leva tudo consigo. O caráter, a memória, o sentimento, e a personalidade, etc., o acompanham, porque lhe pertencem mesmo quando na Terra. Doutras vezes, inquirindo sobre a composição das nossas mentes, disseram-me que a mente é matéria num estado de rapidíssimas vibrações, e que, por ocasião da morte, embora deixemos na Terra o nosso cérebro físico, que é seu instrumento, ela, na vida espiritual, continua a funcionar por meio do duplo etéreo do cérebro, o qual sobrevive à morte, juntamente com o restante do corpo espiritual. Se o corpo etéreo, ou seja, o perispírito, leva também consigo a memória, entendemos ser nele que ela se encontra armazenada. Por outro lado, se temos o duplo etéreo do cérebro, ele só poderá fazer parte do corpo espiritual, que sobrevive à morte física. De Da Alma Humana, 1950, do autor Antônio J. Freire, transcrevemos os seguintes trechos. A. Capítulo 4, do perispírito. Em síntese, o perispírito, impropriamente denominado corpo astral por se tomar, assim a parte pelo todo, exerce as funções seguintes, por vezes,
com a cooperação do corpo vital ou duplo etérico nos estágios terrestres. Terceiro, arquivar nas suas camadas mais sutis e permanentes, corpo causal, sede do supraconsciente, como películas cinematográficas, todos os acontecimentos de que fomos protagonistas, registrando e assimilando todos os conhecimentos adquiridos através da nossa evolução individual multimilenária, ficando mergulhados e comprimidos nas profundezas do subconsciente e do subliminal, todos esses conhecimentos desnecessários e incompatíveis com a missão progressiva, expiatória e reparadora de cada reencarnação, mas suscetíveis de aflorarem a consciência normal e cerebral por processos hipnomagnéticos produtores de estado de hipnoses profundas, fenômenos já muitas vezes experimentados e observados sob nome de regressão de memória das vidas passadas, Coronel Conde Rochas de Aiglun, Charles Lancelin, Colavida, etc. O subconsciente e o supraconsciente têm funções e localizações diferenciadas. B. Capítulo 12, do duplo humano, bilocação, teleplosia, Dr. Th. Brett. A regressão da memória, através das vidas passadas, já obtida por muitos experimentadores, desde o Coronel Rochas da Aiglun até Charles Lancelin e Colavida, leva-nos à conclusão de que é nas camadas mais quintessenciadas e permanentes do perispírito que está registrado o arquivo precioso de todas as nossas vidas passadas, através de milênios incontáveis, repositório de todos os nossos conhecimentos morais e intelectuais, resultantes dos nossos vícios e crimes, num atavismo ancestral onde estão inscritos todas as nossas quedas e triunfos, através do calvário das nossas inúmeras reencarnações kármicas. Então, na percepção de Antônio J. Freire, a memória estaria registrada nas camadas mais quintessenciadas e permanentes do perispírito. Da obra Recordações da Mediunidade, 1966, autoria de Ivone do Amaral Pereira, transcrevemos o seguinte trecho do capítulo 4, Os Arquivos da Alma. O estudo do perispírito, sua organização, suas propriedades, sua utilidade e necessidade na organização humana, suas possibilidades verdadeiramente fabulosas, encantadoras, constituem, por certo, uma das maiores atrações da doutrina dos espíritos. Esse delicado invólucro da alma, inigualavelmente concreto, poderosos nas funções que foi chamado a exercer na personalidade humana, é também denominado corpo fluídico, dada a estrutura da sua natureza, o perispírito, forma, esteio que mantém e conserva a própria estrutura do corpo carnal, conservando a personalidade detida na carne, pensamento, vontade, memória, fisionomia, etc., enquanto as células humanas sofrem as variadas renovações periódicas, além de outras singulares propriedades possui, também, uma das mais importantes que a mentalidade humana poderia conceber, consoante o provaram numerosas experiências científicas, ela arquiva em seus refolhos, como que superpostos em camadas vibratórias, todos os acontecimentos, todos os fatos, atos, sensações, e até os pensamentos que tenhamos produzido através das nossas imensas etapas evolutivas. Resumindo, nos refolhos do perispírito se arquiva todos os acontecimentos, fatos, atos, sensações e até pensamentos. Da obra Técnica da Mediunidade, 1968. De autoria do escritor Carlos Torres Pastorino, 1910 a 1980, foi um destacado estudioso da doutrina espírita e da fenomenologia mediúnica, transcrevemos. Lógico que, nada sendo casual, muito menos o seria o princípio determinante da vida de uma criatura, o módulo pelo qual são regidos todos os esquemas físicos de um corpo que vai servir de veículo a um espírito eterno, toda a programação das atividades, das qualidades, dos defeitos, todas as determinantes da saúde e das enfermidades genéticas, mesmo que só se manifestem muitos anos depois do nascimento, das perfeições e das deficiências, todas as ocorrências somáticas e sua periodicidade e suas consequências. A estrutura do DNA não depende mesmo do acaso, nem mesmo apenas dos pais, é a resultante daquilo que nosso espírito determina para si mesmo, automaticamente, por sintonia vibratória própria, influindo na constituição interna do cérebro de cada célula, para que ela reproduza o melhor modelo e o mais perfeito esquema que sirva para a caminhada evolutiva desse eu que,
durante predeterminada temporada, vai empreender uma viagem de instrução, aprendizado e experiências, no plano mais denso da matéria. O DNA traça o roteiro turístico dessa viagem evolutiva naquele período, e automaticamente vai marcando as paradas nos portos das dores e as festas nas cidades das alegrias. A determinação do módulo é paulatina e gradativamente construída durante uma vida, pela gravação nesse cérebro relógio celular de todos os nossos atos, palavras e sobretudo de todos os nossos pensamentos e desejos, desde que tenham força, intensidade, constância e capacidade de mudá-las. Nesse DNA vamos, diariamente, numa vida, gravando o que nos ocorrerá na vida seguinte. É a construção lenta, mas segura, de um karma infalível e inevitável. Não depende do acaso, não, depende a árvore que nascerá, da plantação que formos realizando ao longo de nossa vida. É, pois, no zigoto que o espírito reencarnante, que se ligou ao espermatozoide escolhido por ele por sintonia vibratória, ou seja, automaticamente, vai gravar o programa de sua vida inteira. Aí escreve ele, por efeito de sua frequência vibratória e como consequência do que traz em seu perispírito ou corpo astral, o código cifrado, que vai presidir a todas as transformações físicas, químicas, orgânicas, biológicas de todas as suas células, durante toda uma existência terrena. A genética molecular, quando for bem desenvolvida, poderá trazer esclarecimentos muito mais precisos à vida de uma criatura do que o horóscopo astrológico. Em certo aspecto, isso já se vê pelas linhas das mãos e dos pés, mas infelizmente a quiromancia está ainda muito na fase charlatanesca e empírica. Mas assim como a ciência comprova experimentalmente, em laboratórios, a marca inconfundível e iniludível da lei do karma gravada no mais recôndito da célula, assim também conseguirá descobrir o significado das linhas das mãos e dos pés. Além de colocar o perispírito como modelador do corpo físico, Carlos T. Pastorino também fala da gravação nesse cérebro relógio celular de todos os nossos atos, palavras e sobretudo de todos os nossos pensamentos e desejos por sintonia vibratória, ou seja, o coloca como sede da memória. Outro estudioso que merece ser mencionado é o Dr. Arilexki, em Do Sistema Nervoso à Mediunidade, 1996, explica. É o perispírito quem armazena, registra, conserva todas as percepções, todas as volições e ideias da alma. É o guardião fiel, o acervo imperecível do nosso passado. Em sua substância incorruptível, fixaram-se as leis do nosso desenvolvimento, tornando-o, por excelência, o conservador de nossa personalidade. Por isso, é que é nele que reside a memória. Desde períodos multimilenares, em que o espírito iniciou as peregrinações terrestres, desde as formas mais elementares, até elevar-se às mais perfeitas, o perispírito não cessou de assimilar, de forma indelével, as leis que regem a matéria. Se não houvesse o perispírito, verdadeiro arquivo, onde se registram todas as impressões, se fosse só o sistema nervoso local, em que ficam essas impressões gravadas, quando a substância que forma o tecido nervoso se renovasse, perder-se-ia, com a substituição, toda a memória do passado. O materialismo não consegue explicar como a memória permanece, enquanto toda a matéria que forma o cérebro foi trocada. Quem pensa, ama, deseja, resolve é o espírito. Essas funções mais nobres não são do perispírito. Ele é, apenas, uma biblioteca, um arquivo, do qual o espírito se serve para buscar dados. Partindo destes, pode o espírito humano raciocinar, comparar, imaginar e decidir. Delane diz que o perispírito é o armazém das lembranças, a retorta em que se processa a memória de fixação e é nele que o espírito se abastece. Dr. Arilexis é mais um nome de peso que vem comungar com a ideia de que o perispírito é a sede da memória. Do capítulo 1, As Estruturas, de A Memória e o Tempo, 1981, autoria de Hermínio C. Miranda, transcrevemos dos seguintes tópicos. A. O gravador. O ensinamento dos espíritos nos indica que é nesse corpo perispiritual que se gravam as experiências, ou, no dizer de Bergson, as percepções do indivíduo. O ser espiritual desencarnado continua na vida póstuma a lembrar-se da experiência que terminou, a ter à sua disposição as informações que acumulou durante essa vida.
Em espíritos mais experimentados e evoluídos, há uma recuperação da memória integral, ou seja, ele é capaz de lembrar-se, não apenas dos fatos da existência imediatamente anterior na carne, como de várias ou muitas outras que a precederam no lento fluxo dos séculos. B. Memória integral. Se a memória de uma existência vivida há um século ou há 40 séculos pode ser consultada com relativa facilidade mediante técnica própria, quando todos os corpos intermediários já se acham totalmente destruídos, obviamente é porque ela independe das estruturas físicas, ainda que durante a encarnação os dispositivos biológicos sejam utilizados operacionalmente. Sabemos, no entanto, que há um corpo sutil que serve de molde na formação do corpo físico e que o abandona quando este entra em colapso orgânico. Esse corpo, mais energético do que material, contém não apenas as matrizes para a formação da aparelhagem orgânica em cada existência, como também espaço mental para a guarda de todo o acervo de percepções, desde que a consciência começou a formar-se nas remotas profundezas do tempo, nos primeiros degraus da escalada evolutiva do ser. O cérebro físico seria, portanto, não somente uma unidade operacional embutida no contexto material em que vive e labora o ser encarnado, mas também, uma estação rebaixadora de tensão que, sob condições normais, deixaria filtrar para o âmbito da consciência apenas as memórias da existência atual para não tornar demasiado difíceis e complexas as decisões a serem tomadas. Ao mesmo tempo, permitiria ela que, nas sínteses intuitivas de que nos fala Bergson, a experiência depositada nos escaninhos secretos do inconsciente possa oferecer a contribuição desejada para chegar-se à melhor alternativa para um número ilimitado de opções. Daí o esquecimento a que ficam usualmente relegadas as memórias das vidas anteriores. Elas estão ali e discretamente exercem a sua influência indireta, porque a individualidade é a soma das personagens vivenciadas anteriormente, enquanto a memória integral é a soma das memórias de cada vida, mas tudo isso interage, influencia, produz uma resultante, uma consenso. Ao finalizar-se a existência na carne ou mesmo ante a ameaça mais vigorosa e iminente de que ela está para terminar, dispara um dispositivo de transcrição dos arquivos biológicos para os perispirituais, do que resulta aquele belo e curioso espetáculo de replay da vida, para o qual estamos propondo o nome de recapitulação. O replay enseja, ainda, como importantíssimo subproduto, se assim podemos nos expressar, a oportunidade de uma revisão de todos os atos de uma existência, de cada atitude, pensamento ou mesmo intenção, pois o indivíduo em tal situação assiste compulsivamente a tudo. Uma vez transcrita a gravação nos tapes perispirituais, o corpo físico é liberado para a desintegração celular inevitável. Os arquivos já se acham preservados e o cérebro físico com todas as suas maravilhosas funções e dispositivos torna-se um instrumento inútil, descartável. Seria tolo pensar que a natureza trabalhasse milhões de anos para elaborar um instrumento tão estupendo apenas para fazê-lo viver algumas dezenas de anos e jogá-lo fora como um isqueiro plástico sem combustível. Ao contrário, o que hoje se sabe é que tudo que por ali transitou, em termos de percepção e elaboração mental, fica preservado em arquivos indeléveis e indestrutíveis. E, nem poderia ser de outra forma, porque todo conhecimento humano é cumulativo, progressivo, evolutivo. C. Banco de dados. A memória é, portanto, um banco de dados preservado indelevelmente em toda sua integridade, com todas as suas minúcias e até emoções, em registros do perispírito, vida após vida, a partir dos primeiros movimentos conscientes do ser. Do ponto de vista operacional, a memória é, pois, a nossa máquina de esquecer, ordenadamente, segundo a brilhante definição da criança anônima há pouco citada. Tanto quanto podemos perceber, as funções da memória integral encontram certas correspondências na geologia do cérebro físico, dado que as tarefas do consciente parecem localizadas no córtex, camada mais recente e externa do conjunto, enquanto que o núcleo dos instintos fica situado nos dispositivos mais primitivos e profundos do ser que a biologia continua obstinadamente a reproduzir, em respeito a razões seguramente válidas, e de inquestionável necessidade, pois o processo evolutivo abandona sempre aquilo que se torna não essencial à vida. Entre as profundezas primitivas, onde se encontram os registros dos instintos e a camada superior ao alcance imediato da consciência,
em grau maior ou menor de acessibilidade, jaz todo o acervo de lembranças, o aprendizado ali depositado, evento por evento, através do cabeçote de gravação da consciência ao longo de toda a história evolutiva do ser nas suas inúmeras existências. Aliás, a expressão inúmeras existências é altamente imprecisa, dado que a existência é um fluxo ininterrupto, com estágios alternados na carne e no mundo espiritual, ou seja, com o espírito ligado a um corpo físico ou desprovido dele, mas dispondo sempre do seu corpo espiritual. Não resta dúvida que Hermínio de Miranda advogada ser o perispírito sede da memória. Nessa transcrição fica também claro que ele o considerava molde do corpo físico. Em Correlações Espírito-Matéria, 1984, Jorge André esclarece que no perispírito existirão os registros de todas as experiências, atividades, sensações e emoções que se realizam no corpo físico. Todos esses registros são transladados para a zona espiritual após as devidas e necessárias adaptações, isto porque o perispírito não é o detentor definitivo das experiências, mas um campo intermediário, embora com estruturas específicas que o qualificam em estágio funcional mais avançado que a bioquímica de nosso corpo físico. Nessa conjuntura, quando do processo reencarnatório, o espírito, com aspecto ovoide por ter cedido a maioria do seu perispírito anterior às forças da natureza, fica envolvido por tênue camada do restante perispiritual e sustentado por capa vibratória bem definida, o corpo mental, zona que o separa da região espiritual. À medida que o desenvolvimento embrionário se vai observando, o novo perispírito também se vai ampliando, ou melhor, a zona física se vai avinolumando pelo impulso do novo perispírito, em crescimento, com características inspiradas pelos vórtices energéticos da zona espiritual. O corpo ou personalidade será novo como, também, o perispírito que, por sua vez, foi impulsionado pelo campo mental. Já no início do parágrafo Jorge André deixa bem claro que o perispírito contém os registros de todas as experiências, atividades, sensações e emoções pelas quais passou o espírito. Décio Iandoli Jr., em Fisiologia Transdimensional, 2001, também é favorável a essa tese. Porém, por ser originado do fluido cósmico universal, ele pode ser mudado como se muda de roupa se o espírito mudar de um mundo para outro, sem, no entanto, alterar suas características evolucionais, que estão na alma, e não se perdem jamais, só sendo modificadas com a evolução. Logo, nada do que se aprendeu nas diversas existências é perdido, quando assimilado pelo princípio inteligente, e fica gravado no perispírito. Nos estados de sonambulismo estático, o espírito está mais desligado da matéria, e seu perispírito, menos obliterado em suas percepções, retira das profundezas do seu ser informações e conhecimentos que não podem ser acessados debaixo de seu envoltório carnal, surgindo ideias que parecem fora do alcance de seu nível de instrução. É, portanto, o perispírito, a sede da memória, isso porque, sendo ele a manifestação da alma, tem impressas as informações da mesma, e de suas existências passadas. A memória perispirítica funciona como um disquete de computador, que contém as informações que lá foram colocadas por uma inteligência, e que só podem ser modificadas ou interpretadas por ela, sendo uma memória orgânica inconsciente. No encarnado, a memória encontra-se em dois níveis, sendo uma mais superficial ou consciente, impressa no aparelho cerebral, e outra mais profunda ou inconsciente, impressa no aparelho perispiritual. Muito esclarecedoras são essas explicações do fisiologista Décio Iandoli Jr. Traremos, agora, o espírito Emmanuel, que na obra Emmanuel, 1938, o designa de o santuário da memória. O corpo espiritual não retém somente a prerrogativa de constituir a fonte da misteriosa força plástica da vida, a qual opera a oxidação orgânica, é também ele a sede das faculdades, dos sentimentos, da inteligência e, sobretudo o santuário da memória, em que o ser encontra os elementos comprobatórios da sua identidade, através de todas as mutações e transformações da matéria. É esse teor que também encontraremos numa fala de Emmanuel contida no livro Notáveis Reportagens com Chico Xavier, do qual, por oportuno, transcrevemos. É ainda, pois, ao corpo espiritual que se deve a maravilha da memória,
Misteriosa chapa fotográfica onde tudo se grava sem que os menores coloridos das imagens se confundam entre si. De Grilhões Partidos, 1974, psicografia de Divaldo Franco. Transcrevemos parte da narrativa do diálogo entre os espíritos Bezerra de Menezes e Manuel Filomeno, em que o mentor explicava a situação de uma enferma de aproximadamente 25 anos. No caso em tela, porém, encontra-se a dormir espiritualmente. A continuidade dos fortes sedativos, por processo de assimilação perispiritual, prostra-lhe, também, a alma aturdida. No entanto, fenômenos inconscientes produzem-lhe sonhos desagradáveis, por automatismo psicológico, que são fruto das recordações impressas nos dédalos da memória perispiritual. Em Tormentos da Obsessão, 2001, encontraremos a opinião de Manuel Filomeno de Miranda. O conhecimento das propriedades do perispírito, conforme as lúcidas referências do eminente codificador do espiritismo Allan Kardec, é a única forma de compreender-se inúmeros enigmas que dizem respeito à saúde física, mental e emocional dos indivíduos, bem como os processos de evolução do ser humano. Sede da alma, arquiva as experiências que são vivenciadas, bem como os pensamentos elaborados, transformando-os em realidade, conforme a intensidade da sua constituição. Acreditamos que não seria só Emanuel Bezerra de Menezes e Manuel Filomeno de Miranda que têm essa ideia. Uma pesquisa em obras psicografadas poderá ser objeto de trabalho específico no futuro. Antes de terminar o presente capítulo, vamos citar o confrade Astolfo Legaro de Oliveira Filho, que em O Consolador número 334, de 20 de outubro de 2013, responde ao leitor sobre uma dúvida, aliás muito recorrente, a respeito do perispírito. Transcrevemos da coluna O Espiritismo Responde desse periódico digital, que todo fim de semana se publica uma nova edição. Se o perispírito pode ser trocado, onde ficam os registros das vidas passadas? É preciso lembrar primeiramente que o perispírito ou corpo espiritual é constituído de dois elementos citados por diversos autores, o corpo astral e o corpo mental, além do chamado duplo etérico ou etéreo. As mutações e mesmo a substituição verificadas no corpo astral não afetariam, portanto, a memória e os registros das vivências passadas, que constituiriam funções do corpo mental, a que André Luiz se refere em uma nota de rodapé constante do capítulo 2, páginas 25 e 26, da primeira parte do livro Evolução em Dois Mundos. Segundo ele, o corpo mental, assinalado experimentalmente por diversos estudiosos, é o envoltório sutil da mente. Pode ser que, nas obras da codificação, não se encontre resposta para tudo, o que é perfeitamente compreensível, por isso não podemos descartar as novas possibilidades que surgem via revelação espiritual, aguardando o controle universal do ensino dos espíritos para aceitá-las como pontos doutrinários. Nem todos os estudiosos espíritas aceitam o perispírito como sede da memória. Citaremos estes dois para que fique comprovado. Primeiro, Zalmino Zimmermann, Perispírito, 2000. Fica claro, assim, que se a alma que pense que, por conseguinte, guarde e lembre as impressões das experiências vividas em sua peregrinação evolutiva, ela imprescinde, como visto, do perispírito como seu indestrutível, indissociável agente de manifestação, ainda que possa estar sujeito a transformações, de acordo com o grau de adiantamento da alma e, consequentemente, do plano em que estagia o meio em que opera. Segundo, Luiz Gonzaga Pinheiro, O Perispírito e Suas Modelações, 2000. Não podemos considerar o perispírito como arquivo de memórias, de vez que elas só seriam reveladas mediante a liberação da sede que as retém, o espírito. A ideia de um arquivo é a de uma repartição ou móvel destinado a colecionar documentos. Em vários outros momentos, Pinheiro continua externando seu pensamento de que a sede da memória é no espírito, e não no perispírito. Já faz tempo que estamos pensando numa possibilidade que poderia explicar esse processo. É o que trataremos no próximo capítulo. Algo da vida real refletindo no mundo digital. Faremos uma comparação para a qual contamos com a complacência dos leitores pelo fato de termos apenas conhecimento superficial do tema. Num computador temos duas memórias, a RAM e a ROM. Consultando o site Canaltech, encontramos o artigo Memórias RAM e ROM,
Entenda a diferença, de autoria de Eduardo Monquin, do qual transcrevemos. RAM, a memória RAM. Random Access Memory. É importante e deve ser observada na hora da escolha de um novo computador, celular, ou gadget. Isso porque é um componente que vai influenciar diretamente o desempenho do sistema. Ela é o espaço de trabalho do processador. Ou seja, atua em conjunto com este para executar as tarefas. ROM, a memória ROM. Read-only memory. É um tipo de espaço no hardware no qual são gravadas, geralmente, informações definitivas e cruciais para o funcionamento de um dispositivo eletrônico. Então podemos simplificar dizendo que a memória RAM é aquela usada no momento que utilizamos o computador, e a ROM é o espaço onde, fora o sistema operacional, são gravados os arquivos que nos interessa salvar. Se, por exemplo, após escrever um determinado artigo queremos salvá-lo, basta darmos o comando correspondente escolhendo a pasta onde será arquivado. O que acontecerá? O sistema lerá o arquivo para o gravar em ROM. Inclusive, numa barra do programa utilizado para a digitação, veremos o processo de leitura acontecendo que resultará de sua gravação na pasta que escolhemos mantê-lo. Em vez de dizer a arte imita a vida, diremos a ciência da computação imita a vida. Como? Considere a memória RAM o arquivo de todos os fatos e acontecimentos da vida atual, e a ROM das vidas pregressas. Há um fato bem interessante que nos parece assemelhar com o que acontece na computação. Os relatos provindos de espíritos e das pessoas que passaram por uma EQM nos dão conta da tal divisão retrospectiva. Não seria algo bem semelhante a uma espécie de leitura para arquivar os fatos e acontecimentos da vida atual em algum lugar? Em O Céu e o Inferno, segunda parte, capítulo 2, Espíritos Felizes, merecem destaque. A. Sanson. Antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, o Sr. Sanson faleceu a 21 de abril de 1862, depois de um ano de cruéis sofrimentos. O seu diálogo. 7. Conservastes as ideias até o último instante. Sim. O meu espírito conservou as suas faculdades, embora não visse, eu pressentia. Toda a minha existência se desdobrou na memória e o meu último pensamento, a última prece, foi para que pudesse comunicar-me convosco, como eu faço agora. Em seguida pedi a Deus que vos protegesse, a fim de que o sonho da minha vida fosse realizado. B. Jobard. O Sr. Jobard era presidente honorário da Sociedade Espírita de Paris. Pensávamos em evocá-lo na sessão de 8 de novembro, quando, antecipando-se ao nosso desejo, deu espontaneamente a seguinte comunicação. Aqui estou, eu quem ias evocar, manifestando-me por este médium que até agora tenho solicitado sem sucesso. Desejo, antes de tudo, descrever as minhas impressões por ocasião do meu desprendimento. Senti um abalo indescritível. Lembrei-me instantaneamente do meu nascimento, da minha juventude, da minha velhice. Toda a minha vida se retratou nitidamente na minha memória. Eu senti apenas o piedoso desejo de me achar nas regiões reveladas pela nossa crença. Depois, o tumulto serenou. Portanto, temos registrado na codificação espíritos passando pela visão retrospectiva da vida. Ernesto Bozano, no livro A Crise da Morte, registra 30 casos. Em 5 os espíritos relatam a ocorrência desse fenômeno. Deles escolhemos o caso 25 relativo ao ator italiano Rodolfo Valentino, 1895 a 1926, por ser o mais instrutivo. Quando eu me achava em estado muito grave, mas antes que se soubesse com certeza que eu estava à morte, vi de repente o fantasma de Jenny. Fiquei surpreso. Acho que a chamei pelo nome. Vi-a por um momento. Ela apareceu para mim envolvida por uma luminosidade cor-de-rosa. Olhou-me sorridente, exatamente como fazia quando viva, e estendeu os braços na minha direção. Com aquele sorriso ela parecia querer me dizer, não fique preocupado. Entretanto, não a ouvi pronunciar uma única palavra. A visão desfez-se em um segundo, mas com isso eu soube que ia morrer. Do íntimo do meu ser tive a intuição de que a minha passagem terrena chegara ao fim. Fiquei estarrecido. Eu não queria morrer. Tinha uma estranha sensação, parecia-me estar afundando no vazio, fora de todas as coisas. O mundo me parecia mais querido e belo do que antes. Pensei em meu trabalho, que eu tanto amava. Na minha casa,
Mas minhas coisas, nos animais preferidos. As lembranças amontoavam-se, tumultuando a minha cabeça. Eram recordações de automóveis, de viagens, de embarcações, de roupas, de dinheiro. Todo esse conjunto diverso parecia-me precioso, e a ideia de que para mim em breve nada disso existiria mais me aterrorizava. Tinha a sensação de que o meu corpo ficara extremamente pesado e, ao mesmo tempo, que havia alguma outra coisa em mim que parecia torná-lo leve, cada vez mais leve, como se de um momento para outro fosse se erguer no ar. O passar do tempo tornava-se muito importante. Alguma coisa de desconhecido e misterioso aparecia longe e eu me sentia como que mergulhado em um sentimento assustador, diante da imensidão que me oprimia, fazendo a minha alma trepidar. Surgiram em minha mente consternada centenas de coisas que eu me propusera fazer, coisas importantes e triviais. Até mesmo as cartas que eu tivera a intenção de escrever passavam pela minha cabeça. Entretanto, a fugaz mas intensa visão de Jenny me persuadira de que eu não realizaria nada mais do que havia planejado. Não podia esquecer o estranho e belo sorriso de Jenny, com braços estendidos na minha direção, a luminosidade espiritual que envolvia. Em meu cérebro amontoavam-se todas as pessoas que eu conhecia. Rostos, rostos e mais rostos. Eram pessoas que eu tinha visto alguns dias atrás ou que havia conhecido muito anos antes. Pensava nos meus alegres colegas de profissão, nas pessoas que me pediam auxílio, em gente das mais variadas classes que vinham me procurar por motivos diversos. Vi os rostos de Maria, de Alberto, de Ada, de tia Teresa, de Schenck, de Musi, o seu. Sempre rostos. Depois, lembranças da minha mãe. A minha juventude, a escola, a minha bela Itália. A minha primeira viagem à América, o meu primeiro passaporte. Esse imenso fluxo de lembranças amainava os meus sofrimentos. Mesmo as mais fúteis e ridículas experiências da minha vida surgiam extremamente vivas em meu cérebro. Loucuras, prazeres, dores. Qualquer coisa que eu tivesse feito em toda a vida parecia chegar não sei bem de onde para marcar presença. Tudo isso acabou por me provocar vertigens e perdi os sentidos. Quando acordei, a cirurgia havia terminado. Todos me dirigiam sorrisos de encorajamento. Eu precisava manter-me absolutamente quieto, por mais coisas que quisesse perguntar. De qualquer forma, nesses últimos dias de vida, ainda que eu me sentisse em alguns momentos muito bem, pesava-me na alma um medo inexplicável. Sentia que se eu pudesse me levantar e começar a fazer as coisas que havia deixado de lado, aquele misterioso medo se dissiparia. Naturalmente eu não conseguia mover-me. Foi quando recebi a sua mensagem, que me trouxe grande consolo. Tive uma estranha intuição, a de que dentro em breve eu iria rever-lhe que, de um momento para outro, veria você entrando no quarto. O seguir, o meu guia espiritual H.P. Blavatsky, explicou-me que eu estava sentindo tudo isso porque na realidade eu é que iria procurá-la dentro em breve. Então, senti uma grande dificuldade para respirar e entendi que o fim se aproximava. Estava aterrorizado. A hora extrema atingiu-me repentinamente. Não acredito, queria Natasha, que o meu estado de espírito fosse pânico da morte. Não, eu simplesmente ficava estarrecido diante do desconhecido. Você sabe o quanto ficava inquieto diante das situações incertas, das incógnitas de qualquer natureza. Foi então, querida Natasha, que comecei a notar uma mudança no meu ser, que sentia no meu corpo e no meu espírito. Parecia que alguma coisa estava indo embora. Sentia a intervalos mais ou menos regulares uma sensação de puxões leves, como se alguma parte do meu ser estivesse sendo arrancada rapidamente do restante. Pensei naquilo que viria a acontecer com o meu corpo: funeral, cremação ou sepultamento. Todas as coisas que me incutiam horror. Chegou o padre. Recebi-o como um raio de luz nas trevas. Confiei a ele todos os temores, os horrores, as dúvidas que me atormentavam tão profundamente. Mais uma vez manifestaram-se em minha consciência as lembranças da infância, e vi as naves de uma catedral passarem diante de mim. Os últimos sacramentos. Quando a cerimônia solene chegou ao fim, eu me sentia já muito distante do plano terreno. O meu estado mental havia mudado. A igreja me sustentava como com uma forte mão amiga. Eu não estava mais só. Não tive mais medo. Depois, as pessoas à minha volta começaram a ficar indistintas.
Silêncio. Trevas. Inconsciência. Não posso avaliar o tempo em que permaneci naquele estado. Como se estivesse despertando de um longo sono profundo, abri os olhos, experimentando ao mesmo tempo uma sensação de estar sendo rapidamente jogado para o alto. E encontrei-me envolvido por uma maravilhosa luz azulada. Então vi, chegando ao meu encontro, Blackfetter, o espírito guia indiano do próprio Valentino, quando servia de médium, Janie e Gabriela, minha mãe. Eu estava morto. Eu estava vivo. Essas, Natasha, as primeiras lembranças da minha passagem. Em sua conclusão, Ernesto Bozano lista 12 detalhes fundamentais e 8 secundários, que surgiram dos casos que pesquisou. Dos primeiros, destacamos o terceiro. Terceiro, passaram, durante a crise anterior à agonia, ou pouco depois, pela prova da rememoração sintética de todos os acontecimentos da sua existência, visão panorâmica ou epílogo da morte. O interessante é o fato que essa visão panorâmica também aparece em relatos de pessoas que passaram por uma EQM. Aliás, nesse particular é um dos elementos dos 16 que surgem na escala Grayson, mencionada por Dr. Samparnia, em O que acontece quando morremos. Nos livros Experiências de Quase Morte, EQMS, Ciência, Mente e Cérebro e Evidências da Vida Após a Morte, a ciência das experiências de quase morte é citada a escala do Dr. Raymond Moody, que apresenta 12 elementos. Várias obras relacionadas à pesquisa de EQMS também a apresentam nos relatos de EQM, que acabou por se transformar num dos fatores que a identificam. Para nós é motivo de alegria saber que o estudioso Hermínio de Miranda pensava de forma semelhante. Vejamos em As Duas Faces da Vida, o seguinte trecho do capítulo intitulado Psiquismo Biológico. Afirmei em meu livro A Memória e o Tempo que, ao finalizar-se a existência na carne ou mesmo ante a ameaça mais vigorosa e iminente de que ela está para terminar, dispara um dispositivo de transcrição dos arquivos biológicos para os perispirituais, do que resulta aquele belo e curioso espetáculo de replay da vida, para o qual estamos propondo o nome de recapitulação. E mais adiante. Uma vez transcrita a gravação nos tapes perispirituais, o corpo físico é liberado para a desintegração celular inevitável. Os arquivos já se acham preservados e o cérebro físico com todas as suas maravilhosas funções e dispositivos torna-se um instrumento inútil, descartável. É evidente que tais observações, como outras contidas no livro, trazem teor especulativo e representam suposições e hipóteses a serem testadas por pesquisadores credenciados, a partir do momento em que a realidade espiritual comece a ser considerada como componente inseparável do contexto em que vive o ser humano. Não se pode afirmar com segurança o como e o porquê desses lampejos de intuição. É preciso considerar, ainda, que o processo intuitivo está sujeito a certa margem de erro, mas isso é válido para qualquer metodologia que procure antecipar conhecimentos. Seja como for, minha observação acerca da transcrição dos arquivos para os registros perispirituais foi recebida com estranheza por alguns confrades estudiosos e atentos, por entenderem que os impulsos magnéticos da memória não teriam condição de se gravarem na matéria mais densa de que se compõe o corpo físico. Pesquisas e reflexões posteriores à publicação de A Memória e o Tempo resultaram em convicção de que, até prova em contrário, me parece acertada a ideia da transcrição a que me refiro naquele texto. Assim, até que surja alguma informação que venha demonstrar que esse pensamento está equivocado, vamos acreditar que a sua possibilidade é bem alta. Que os contrários nos perdoem pensar dessa forma. Em 23 de 02 de 2022 foi publicado no site do Correio Brasiliense o artigo intitulado Cientistas descobrem o que ocorre no cérebro antes de uma pessoa morrer, assinado por Helena Dornelas, estagiária sob supervisão de Pedro Grigori, que transcrevemos. A partir da observação de um paciente de 87 anos, que morreu de ataque cardíaco, um grupo de neurocientistas descobriu como o cérebro humano se comporta antes da morte. Eles concluíram que lembranças são resgatadas nos momentos finais. O estudo foi publicado na revista Frontiers in Aging Neuroscience e foi revelado que os padrões de ondas rítmicas do cérebro antes da morte são semelhantes às que são registradas durante o sono ou a meditação. Durante o estudo, a observação só se tornou possível pois os médicos utilizaram uma eletroencefalografia contínua, EEG,
que era voltado para detectar as convulsões e tratar o paciente com epilepsia. Porém, durante o processo o idoso teve um ataque cardíaco e faleceu. A morte do paciente permitiu aos cientistas que houvesse um registro pela primeira vez da atividade cerebral humana nos momentos antes de morrer. O neurocirurgião da Universidade de Louisville, nos Estados Unidos, Alzheimer, um dos organizadores do estudo, disse que foram medidos 900 segundos de atividade cerebral na hora da morte. Assim, os pesquisadores focaram no que ocorreu nos 30 segundos antes e depois da hora exata em que o coração parou de bater. Pouco antes e depois que o coração parou de funcionar, vimos mudanças em uma faixa específica de oscilações neurais, as chamadas oscilações gama, mas também em outras, como oscilações delta, teta, alfa e beta, explicou Amal. As oscilações cerebrais ou ondas cerebrais são padrões de atividade cerebral rítmica. A gama, por exemplo, são funções cognitivas como concentração, sonho, meditação e recuperação da memória, associadas a flashbacks de memória. O cérebro pode estar reproduzindo uma última lembrança de eventos importantes da vida pouco antes de morrermos, semelhantes aos relatados em experiências de quase morte, continua Zemar. Essa descoberta é fruto de um único experimento do cérebro de um único paciente. No entanto, Zemar e os outros pesquisadores pretendem investigar mais casos e conferir resultados. Estaremos a caminho da aceitação da ciência, como um todo, em relação ao fenômeno da visão retrospectiva, dado que aparelhos eletrônicos corroboram o que nas ECMs vem aparecendo já faz tempo. O perispírito na função de condutor de doenças. Da introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, ressaltamos este segmento. O Espiritismo fornece a chave das relações existentes entre a alma e o corpo e prova que um reage incessantemente sobre o outro. Abre, assim, um novo caminho à ciência ao lhe mostrar a verdadeira causa de certas afecções, faculta-lhe os meios de as combater. Quando levar em conta a ação do elemento espiritual na economia, a ciência fracassará menos. Essa reação incessante da alma sobre o corpo tem como intermediário o perispírito, como todos nós o sabemos, e que se pode também confirmar em O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 1, item 54, quando Allan Kardec diz que ele desempenha tão grande papel na economia orgânica e que ainda não se leva muito em conta nos fenômenos fisiológicos e patológicos, conforme já vimos. Na Revista Espírita 1861, mês de julho, Allan Kardec, novamente se refere à medicina, que ainda não se despertou para a realidade espiritual. Não tendo nenhuma conta do elemento espiritual, a ciência se encontra na impossibilidade de resolver uma multidão de fenômenos, e cai no absurdo querendo tudo relacionar ao elemento material. É na medicina sobretudo, que o elemento espiritual desempenha um papel importante. Quando os médicos o levarem em consideração, se enganarão menos frequentemente do que não o fazem e abrirão uma luz que os guiará, mais seguramente, no diagnóstico e no tratamento das enfermidades. É o que já se pode constatar desde o presente na prática dos médicos espíritas, cujo número aumenta todos os dias. Em seus argumentos registrados na Revista Espírita 1862, mês de julho, o codificador afirma: certas afecções orgânicas, evidentemente, são mantidas e mesmo provocadas pelas disposições morais. O desgosto da vida, o mais frequentemente, é o fruto da saciedade. O homem que usou de tudo, não vendo nada além, está na posição do bêbado que, tendo a garrafa vazia, e nela não encontrando mais nada, a quebra. Os abusos e os excessos de toda sorte, forçosamente, conduzem a um enfraquecimento e uma perturbação nas funções vitais. Daí uma multidão de enfermidades cuja fonte é desconhecida, que são julgadas causadoras, ao passo que não são senão consecutivas. Daí também um sentimento de apatia e de desencorajamento. Infelizmente, enquanto a medicina não lhe der conta senão do elemento material, privar-se-á de todas as luzes que lhe traria o elemento espiritual, que desempenha um papel tão ativo num grande número de afecções. Allan Kardec chama a atenção para o fato de que certas disposições morais são a causa de algumas afecções orgânicas. Além disso, continua alertando a medicina para se dar conta do elemento espiritual, no qual, em última instância,
reside a fonte de todas as doenças manifestadas no corpo físico pelo fio condutor do perispírito. Na Revista Espírita 1863, mês de janeiro, Allan Kardec volta ao tema. O perispírito, como se viu, desempenha um papel importante em todos os fenômenos da vida, é a fonte de uma multidão de afecções das quais o escalpelo procura em vão a causa na alteração dos órgãos, e contra a qual a terapêutica é impotente. Pela sua expansão, se explicam ainda as reações de indivíduo a indivíduo, as atrações e as repulsões instintivas, a ação magnética, etc. Nessa mesma revista, no mês de agosto, o codificador dá uma informação muito importante em relação à homeopatia. A homeopatia, provando a força da matéria espiritualizada, se liga ao papel importante que o perispírito desempenha em certas afecções. Ela ataca o mal em sua própria fonte que está fora do organismo, do qual a alteração não é senão consecutiva. Tal é a razão pela qual a homeopatia triunfa numa multidão de casos onde a medicina comum fracassa. Mais do que isto, toma em conta o elemento espiritualizado tão preponderante na economia, o que explica a facilidade com a qual os médicos homeopatas aceitam o espiritismo, e porque a maior parte dos médicos espíritas pertence à escola de Alemã. Muito sintomática esta afirmação de Allan Kardec: a homeopatia triunfa numa multidão de casos onde a medicina comum fracassa. E, a nosso ver, continuará fracassando até que admita o elemento espiritual e, por consequência, o corpo de matéria rarefeita, o perispírito. No tópico Dissertações Espíritas, constante da Revista Espírita 1867, mês de fevereiro, há uma mensagem intitulada As Três Causas Principais das Doenças, datada de 25 de outubro de 1866. Assinada pelo espírito Dr. Morel Lavallee, da qual destacamos o seguinte trecho. O que é o homem? Composto de três princípios essenciais, o espírito, o perispírito e o corpo. A ausência de qualquer um destes três princípios levaria necessariamente ao aniquilamento do ser no estado humano. Se, pois, temos três princípios frente a frente, esses três princípios devem reagir um sobre o outro, e se seguirá a saúde ou a doença, segundo houver entre eles harmonia perfeita ou discordo parcial. Se a doença ou a desordem orgânica, como se queira chamá-la, procede do corpo, os medicamentos materiais, sabiamente empregados, bastarão para restabelecer a harmonia geral. Se a perturbação vier do perispírito, se há uma modificação do princípio fluídico que o compõe, que se acha alterado, será preciso uma medicação em relação com a natureza do órgão para que as funções possam retomar seu estado normal. Se a doença proceder do espírito, não se poderia empregar, para combatê-la, outra coisa do que uma medicação espiritual. Se, enfim, como é o caso mais geral, e se pode dizer mesmo aquele que se apresenta exclusivamente, se a doença procede do corpo, do perispírito e do espírito, será preciso que a medicação combata, ao mesmo tempo, todas as causas da desordem, por meios diversos, para obter a cura. Ora, que fazem geralmente os médicos? Eles cuidam do corpo, curam-no, mas curam a doença? Não. Por quê? Porque o perispírito, sendo um princípio superior à matéria propriamente dita, poderá se tornar a causa com relação a este, e se está entravado, os órgãos materiais que se encontram em relação com ela estarão igualmente atingidos na sua vitalidade. Cuidando do corpo, destruís o efeito, mas a causa residindo no perispírito, a doença virá de novo quando os cuidados cessarem, até que se tenha percebido que é preciso levar em outra parte a sua atenção, cuidando fluidicamente o princípio fluídico mórbido. Se, enfim, a doença procede da mens, o espírito, o perispírito e o corpo, colocados sob sua dependência, serão entravados em suas funções, e não será cuidando de um, nem cuidando de outro que se fará desaparecer a causa. Oportuna essas colocações, pois confirmam que, para a cura das doenças, é necessário vê-las sobre outro prisma, ou seja, considerar o homem como um ser trino, corpo, espírito e perispírito. As doenças podem estar alojadas, vamos assim dizer, em qualquer uma dessas três partes, e não vislumbramos a possibilidade de tão cedo a ciência materialista lograr êxito na erradicação definitivamente daquelas que não procedem da matéria. Em A Gênese, capítulo 1,
Natureza da revelação espírita, no item 39, Allan Kardec também reafirma que o perispírito representa importantíssimo papel no organismo em uma porção de afecções que se ligam à fisiologia, assim como à psicologia. No capítulo 14, tópico Natureza e Propriedades dos Fluidos, item 18, de A Gênese, lemos: sendo o perispírito dos encarnados de natureza idêntica à dos fluidos espirituais, ele os assimila com facilidade, qual se fora uma esponja a embeber-se de um líquido. Esses fluidos exercem sobre o perispírito uma ação tanto mais direta quanto, por sua expansão e irradiação, o perispírito acaba se confundindo com eles. Os fluidos espirituais atuam sobre o perispírito e este, por sua vez, reage sobre o organismo material com que se acha em contato molecular. Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar. Se forem maus, a impressão será penosa. Se os eflúvios maus forem permanentes e enérgicos, poderão ocasionar desordens físicas. Certas enfermidades não têm outra causa. Não podemos deixar de lembrar que também os nossos pensamentos em desalinho são geradores de energias ou fluidos negativos, que, mais cedo ou mais tarde, afetarão o nosso corpo físico, trazendo-lhe doenças, cuja causa a medicina materialista não conseguirá, certamente, identificar. No artigo Ensaio Teórico das Curas Instantâneas, publicado na Revista Espírita 1868, mês de março, entre várias outras considerações, Allan Kardec disse: certas afecções, mesmo muito graves e passadas ao estado de crônicas, não têm por causa primeira a alteração das moléculas orgânicas, mas a presença de um mau fluido que as desagrega, por assim dizer, e perturba-lhes a economia. Ocorre como num relógio de bolso do qual todas as peças estão em bom estado, mas cujo movimento é detido ou desregulado pela poeira, nenhuma peça para se substituir, e, no entanto, ele não funciona. Para restabelecer a regularidade do movimento, basta limpar o relógio do obstáculo que o impede de funcionar. Tal é o caso de um grande número de doenças cuja origem é devida aos fluidos perniciosos dos quais o organismo está penetrado. Para obter a cura, não são as moléculas deterioradas que é preciso substituir, mas um corpo estranho que é preciso expulsar. Desaparecida a causa do mal, o equilíbrio se restabelece e as funções retomam o seu curso. Concebe-se que, em semelhante caso, os medicamentos terapêuticos, destinados pela sua natureza a agir sobre a matéria, sejam sem eficácia sobre um agente fluídico. Também a medicina comum é impotente em todas as doenças causadas pelos fluidos viciados, e elas são numerosas. A matéria pode se opor à matéria, mas a um fluido mau é preciso opor um fluido melhor e mais poderoso. A medicina terapêutica fracassa naturalmente contra os agentes fluídicos, pela mesma razão. A medicina fluídica fracassa lá onde seria preciso opor a matéria à matéria. A medicina homeopática nos parece ser a intermediária, o traço de união entre esses dois extremos, e deve particularmente triunfar nas afecções que se poderiam chamar mistas. Qualquer que seja a pretensão de cada um desses sistemas à supremacia, o que há de positivo é que, cada um de seu lado obtém incontestáveis sucessos, mas que, até o presente, nenhum justificou de estar em posse exclusiva da verdade, de onde é preciso concluir que todos têm sua utilidade, e que o essencial é aplicá-los a propósito. Os fluidos perniciosos primeiramente se instalam no perispírito para, depois de um certo tempo, afetar o corpo físico e, em algumas situações, até mesmo a vida mental do indivíduo. Algo que a medicina tradicional persiste em não levar em conta, mas vem, ainda que timidamente, surgindo através da homeopatia. Em obras póstumas, capítulo Manifestações dos Espíritos, tópico Perispírito como princípio das manifestações, item 12, lemos: sendo um dos elementos constitutivos do homem, o perispírito desempenha importante papel em todos os fenômenos psicológicos e, até certo ponto, nos fenômenos fisiológicos e patológicos. Quando as ciências médicas tiverem em conta a influência do elemento espiritual na economia, terão dado um grande passo, e horizontes inteiramente novos se abrirão diante delas. Muitas causas de enfermidades serão então explicadas e poderosos meios de combatê-las serão encontrados.
Entendemos que esses fenômenos fisiológicos e patológicos se referem às doenças, que são engendrados pelos pensamentos negativos do espírito encarnado. Agora faz todo o sentido o teor desta fala do instrutor Alexandre, em Missionários da Luz. O desequilíbrio da mente pode determinar a perturbação geral das células orgânicas,